Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos exaltar, vamos engrandecer e glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Retirar o pecado do mundo é algo que talvez o maior engenheiro social, ou talvez a pessoa mais humanitária que tenha ganhado até um prêmio Nobel da Paz, vai dizer que é uma tarefa dificílima. Para o nosso Deus, retirar o mal do mundo custou a vida do próprio Filho, pois a única forma de estar reparando as maldições contraídas à terra por conta do pecado foi o sacrifício vicário e substitutivo, ao ponto do próprio Filho de Deus ser o personagem principal, pois ele veio voluntariamente e morreu em substituição aos nossos pecados. E dessa forma, as maldições foram rompidas, a maldição foi quebrada. A partir do momento em que olhamos para a cruz do Senhor Jesus Cristo e assim aceitamos de forma penitente, de forma arrependida, reconhecendo o seu senhorio e confessando os nossos pecados em arrependimento, o Senhor nos absolve, nos purifica pela fé com o poder do seu sangue. O sangue do justo e do inocente do Senhor Jesus Cristo é o único, suficiente, eficiente, eficaz para acabar e romper com a maldição do pecado. Cobertura pelos pecados, cobertura através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o mundo e a sua maldade, vemos a injustiça, a criminalidade, uma verdadeira cultura da impunidade foi implementada sobre a terra, ao ponto do mal ser tido como bom, a injustiça ser tido como reto e se viva de forma negligente, em forma sem reparações, sem forma de ser sanada. E é terrível porque as nossas instituições e até mesmo a igreja vai assumindo, vai adotando para dentro de si, vai aceitando essa influência maligna, e certas denominações vão perdendo o sentido de ser. Vejamos pelo exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que em seu ministério terreno, ele percebeu ali, numa das principais festas, em especial a Páscoa, pelo dia da independência, o povo hebreu, o templo tinha perdido a sua função principal de ser casa de adoração, de ser casa de oração, e o mestre ficou extremamente irado, porque ele percebeu que, em especial, a liderança de sua época já estava corrompida pelas diversas infiltrações do mal. E aquilo não era nada novo, pois vemos que no início e no final do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo fez duas purificações do templo de Herodes.
Como eu disse, isso não era nada novo, pois o Deus Altíssimo destruiu o templo de Salomão, permitiu a destruição do templo de Salomão pelos babilônicos, porque também Ezequiel traz uma revelação de toda a sorte de corrupção que existia dentro do templo. Imagine-se que o povo de Israel, em especial os judeus, esperavam da casta sacerdotal uma vida de santidade, uma vida onde assim eles poderiam ser orientados por homens justos, homens sábios que se dedicavam a aprender a lei, aplicavam esta lei em suas vidas e automaticamente aplicavam esta lei para conduzir o povo de Deus em retidão. Muitos ficaram questionando como podemos, né? Como pode nós servirmos o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, e agora estarmos nessa situação, sendo levados cativos, né? A glória de Deus se afastou do templo, a glória de Deus se afastou e o templo foi destruído em 586 a.C. Veja que na mesma situação, na mesma condição, o Senhor Jesus Cristo disse: aqui nesse templo não sobrará pedra sobre pedra, eis aquele que é maior do que este templo que está aqui, vocês não adoram e nem reconhecem. Sabem que eu sou o Filho de Deus, já reconheceram que eu estou cumprindo as Escrituras, mas vocês não me reconhecem. Preferem ficar venerando o templo, por isso não sobrará desse templo pedras sobre pedras, daqui serão retiradas, e vocês saberão que eu profetizei a verdade. Quão terrível é se esquecer da presença de Deus, se esquecer dos valores de Deus, em especial para conduzir as nossas vidas. A palavra de Deus, ela se cumpre. Porque o mundo está nessa condição de injustiça? Porque as igrejas muitas vezes estão se passando por escândalos. Nós vemos a ascensão e a queda de muitas pessoas, muitas vezes ali de forma tão gananciosa, com uma gana insaciável de ascender, de possuir, de conquistar. Não imaginam que são humanos e que o diabo muitas vezes ajuda a pessoa a subir, mas a manter-se no poder é impossível. Basta olharmos para os grandes lutadores de boxe que chegaram ao estágio de primeiro no ranking, enfrentam o campeão mundial, vencem o campeão mundial, mas por pouco tempo conseguem ali manter o título. Não é fácil dar a face para ser esmurrada, para se manter o título, sem contar algumas doenças mentais que são adquiridas por levar vários golpes na cabeça. Não recomendo a nenhum cristão que vá praticar esses esportes, onde se há esmurramento, golpes fatais na cabeça, em todo o corpo, né? Tem até uma denominação aí, nossos irmãos, né, cristãos, que colocaram um octógono dentro da igreja, e ali os membros, né, participam de lutas, né, no meio do culto, né? O Senhor é quem vai julgar, não sou eu. Mas uma coisa bem certa, a injustiça chega até nós, somos afetados quando lideranças que são criminosas, disfarçadas, dissimuladas, já corromperam todo o sistema, estão ali no poder, automaticamente seremos afetados por essa injustiça. Uma hora ou outra essa injustiça vai nos afetar, chegará às nossas casas, chegará às nossas despensas, chegará muitas vezes à saúde do nosso corpo, ao bem-estar do nosso corpo, pois seremos privados ou às vezes atingidos por alguma doença. Tudo isso por conta da injustiça. E olhando para tudo isso, nós pensamos: será que o nosso Deus se esqueceu desta terra? Será que o nosso Deus se esqueceu de nós? Será que o Senhor deixou a cada um de nós seguirmos o rumo e o destino de nossas escolhas para uma destruição eterna? Porque o mundo marcha para a guerra, o mundo marcha para a destruição. Haja visto, abrindo um parênteses aqui, que lá na Europa, na França, na Itália, na região da União Europeia, eles já estão recomendando a se fazer alguns kits de emergência, de sobrevivência, para até 72 horas. Isso nos traz um sinal de alerta, indicando que as nações já estão se preparando para um grande conflito. Vemos o reposicionamento, alianças sendo firmadas,
Caso ocorra o ataque de alguma nação contra mim, você virá em meu auxílio, e assim vice-versa. O realinhamento de nações diante de algo que está para acontecer. Mais terrível é que os incautos nem se preocupam em se informar e serão pegos desprevenidos. Quando muitos se aperceberem, já estarão dentro de jaulas de cerceamento, diante de explosões, diante de acontecimentos. E aí talvez eles vão se lembrar de alguns fragmentos, de alguns agentes de Deus que vieram a falar acerca da salvação. Uma coisa bem certa que nós cristãos temos dentro de nós, e assim somos acostumados a ler a palavra de Deus, isso não vai nos pegar de surpresa. E esta vantagem que temos, cientes de que nós somos humanos, mas temos a Jesus Cristo, estamos cientes que nós não podemos nos isentar, não existe unção de blindagem para as nossas vidas. Seremos atingidos porque estamos materialmente nessa terra, fisicamente nessa terra. Mas nós temos uma convicção que realmente protege, nos traz uma blindagem, que é a blindagem da proteção, um selo de escolha. A proteção do Espírito Santo vai nos proteger, guardará nossa alma. Romanos capítulo 8 nos traz, logo no final do capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, angústia, perigo ou espada? Nem a morte, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Então pode acontecer qualquer situação, de um grande conflito, ou de morte, ou de doenças assim disseminadas para exterminar regiões do mundo. Nós não temos medo disso, porque estamos guardados e protegidos no Senhor. Então por que temer? Se temos o maior de tudo, o maior de todos, pois ele já declarou: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra que temos que guardar dentro de nós, essa palavra que temos que proteger em nossas consciências e alimentarmos ela a cada dia pela fé. Nosso intuito aqui na Remanescente Cristã Filadélfia é firmarmos esta palavra em nossos corações, tanto nesse que vos fala, como os que estão aqui presentes ouvindo essa palavra. Nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo todos os domingos, todos os dias em especial, porque nós sabemos que nós temos existência eterna e nós queremos passar a existência eterna com aquele que venceu a morte, com aquele que venceu as dificuldades deste mundo. Nós queremos estar com o Senhor Jesus Cristo, porque sabemos, como eu afirmei alguns instantes atrás, alguns vão ascendendo, vão conquistando, vão montando impérios, mas eles não imaginam, pois vivem uma vida muitas vezes impenitente, vivem uma vida distante de Jesus, e não vai adiantar crer até na ideologia de que estou armazenando tudo lá dentro do cofre, tudo dentro do bunker, tudo dentro das pirâmides. Não vai adiantar. No dia terrível do Senhor, ninguém poderá sobreviver. Quando o Senhor assim voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que, como na família de Noé, creram na palavra, na orientação, e assim colocaram as mãos na obra, fizeram a embarcação e no dia do juízo das águas puderam se salvar. Algo de maravilhoso observarmos que a jovem Raabe vivia uma vida dissoluta lá, como talvez uma sacerdotisa da deusa Naná, da deusa Lua, do culto da fertilidade, mas ela ouviu falar acerca de um Deus poderoso, do que esse Deus poderoso havia feito por um povo, o libertando da terra do Egito, como esse Deus poderoso conduziu durante 40 anos esse povo pelo deserto. Quem sobrevive no deserto? Ela ficava com certeza imaginando como é que esse Deus cuidou de toda uma multidão como aquela durante 40 anos. Derrotou alguns povos até chegar à fronteira do Jordão. Como puderam? E ela foi alimentando a sua fé, a sua convicção, e ela tinha certeza: esse povo vai ser derrotado. O povo desta cidade onde eu estou serão todos derrotados. Neste texto de Raabe,
nós vemos toda uma prefiguração do que será o grande e terrível dia do Senhor. Estava determinada por voz do Senhor, pelo conselho do Senhor, a destruição da cidade que adorava a deusa Lua, a deusa Naná. E ela fez uma opção: eu ficar aqui nessa vidinha servindo a deusa Naná, servindo a deusa Oníqua? Não, chega! Eu quero o Deus de Israel. E ela demonstra essa fé no Deus de Israel, no Deus Altíssimo, quando ela opta em esconder na sua casa os 2 agentes, os 2 espiões enviados por Josué. E a garantia de Raabe era o cordão escarlate em sua casa. Sua casa ficava ali no muro. Ela colocou o cordão escarlata para que os espiões também pudessem descer, e ao mesmo tempo seria o cordão de garantia. A escarlate representa o sangue de Cristo. E no grande dia, do terrível dia de juízo contra a cidade de Jericó, nós vemos que a casa dela foi poupada. Todos os muros vieram abaixo, mas a casa de Raabe permaneceu. Baseados nessa palavra, nós como Igreja de Cristo temos que nos posicionar como Raabe e crer que o dia terrível do Senhor se aproxima. Deixa a injustiça de lado, deixa as coisas dessa terra, cesse, diga um basta a todas as obsessões dessa terra, que às vezes nossos membros guerreiam dentro de nós querendo as coisas dessa terra, ambicionando as coisas dessa terra. Nós temos que ambicionar como Raabe. O dia da destruição chega, mas eu quero agora estar alinhado com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Senhor Jesus Cristo, faz essa grande obra em nós. Nos salve e nos livre do grande juízo vindouro, pois a tua próxima vinda será para julgar as nações. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te agradecemos nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, lava o nosso ser, lava o nosso interior com o teu sangue. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, meu Deus. Nos purifica de toda amargura, de todo rancor e ressentimento que as injustiças desse mundo possam ter ocasionado em nossos corações. Aqueles que nos fizeram mal, nos prejudicaram. Senhor Jesus Cristo, e ainda não estão mortos, que o Senhor, com a sua justiça, possa visitá-los, pois sabemos que a tua misericórdia e graça são imensuráveis. Senhor Jesus Cristo, ame-os por nós, a todos aqueles que nos ofenderam, ame-os por nós em nome do Senhor Jesus Cristo, e te suplicamos nessa manhã, Senhor Jesus, atue e tome as nossas causas, visita o nosso interior, cura, Pai Santo, as nossas vidas de toda e qualquer enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta os agentes do mal, põe por terra os planos das trevas, salva o teu povo, protege, Senhor Jesus Cristo, a tua igreja, proteja os conservadores, Senhor Jesus Cristo, protejam aqueles que adoram e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Em ti esperamos, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, santifica-nos com teu Espírito Santo, e assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, Jesus. Glória a Deus.